Então, para que o empreendedor realmente se formalize, se registre e usufrua, e usufrua dos benefícios e exerça a sua atividade na plenitude, ele deve, antes do registro, conhecer as normas daquele município onde ele está instalado ou onde ele quer se instalar. O que significa conhecer as normas? Primordialmente, saber se naquele endereço em que ele está exercendo atividade ou quer exercer atividade, é permitida que essa atividade ou que atividades desse tipo sejam exercidas. Além disso, ele deve saber alguns requisitos básicos, aí, principalmente das normas sanitárias, das normas ambientais, que ele deve cumprir no dia a dia empresarial. Mas, principalmente, as normas que dizem respeito ao uso e ocupação do solo devem ser conhecidas antes de fazer o registro. No ato do registro, ele vai preencher uma declaração de que ele cumpre, de que ele conhece e cumpre essas normas. E aí é fundamental que essa declaração seja idônea e verdadeira, sob pena dele continuar podendo ser caçado, multado, ter material apreendido. Então ele deve ser honesto para com o sistema, para que ele possa exercer a sua atividade realmente sem medos, sem problemas, sem chance de multa, de apreensão, de fechamento. E aí onde ele consegue essas informações? No próprio SEBRAE, o SEBRAE vai dar a ele essas informações, no próprio escritório de contabilidade que vai atendê-lo, nós vamos ver aqui na frente como será o papel dos escritórios de contabilidade, ou então ele pode procurar a própria prefeitura. Nas grandes cidades, há canais de informação, os sites das prefeituras, os sistemas de consulta prévia já existem em alguns lugares online, em alguns lugares até mesmo por telefone. E em várias prefeituras não existem normas de localização. Aí tudo bem, se não há norma, ele a princípio, desde que não incomode a coletividade, ele pode exercer um negócio em residência, em alguma via urbana, uma praça, enfim. Então, esse ponto merece as maiores ressalvas, é um ponto fundamental, foi de dificílima negociação para que o processo todo fosse online. Essa declaração deve ser prestada, os municípios contam com isso para poder manter uma organização mínima do seu território, das suas posturas, da boa convivência entre os cidadãos. Então é preciso saber se você pode exercer atividade numa via urbana, por exemplo, no caso dos ambulantes, de camelôs, de feirantes, em domicílio. Há municípios que não permitem atividade em domicílio, há municípios que não permitem atividade em via urbana, então tem que se tomar cuidado com isso. Ou num estabelecimento comercial, aí já é mais, a situação é mais tranquila, mas mesmo assim é fundamental que se faça essa consulta, que se tenha esse conhecimento. Caso algum empreendedor chegue ao sistema, é expressamente recomendável, fundamental, que ele não conclua o processo de registro se ele não tem essas informações. Ele continuará numa situação muito precária se ele estiver indo contra a lei municipal, estará sujeito a multas, estará sujeito ao fechamento do seu empreendimento, do seu pequeno empreendimento. Então é fundamental que ele conheça, e estando ok com a legislação, em poucos minutos ele vai ter o seu registro finalizado e vai poder funcionar de forma legal. Então, concluindo esse tema, essa orientação prévia, quando a gente diz conhecer, é se orientar previamente. Localização, algumas regras relativas a, por exemplo, vigilância sanitária e meio ambiente são importantíssimas. É claro que a grande maioria desses estabelecimentos não vai oferecer um risco considerável, mas se ele manuseia alimentos, é importante que ele conheça algumas regras básicas, sanitárias, para poder manusear o alimento, embalar o alimento, armazenar o alimento, armazenar as matérias-primas. Então, nesse ponto, nessa tecla, a gente reforça muito essa necessidade de conhecimento. Não quer dizer que ele vá ter que ir à prefeitura, vá ter que pegar uma senha, vai ter que voltar em alguns dias para receber uma orientação. Essa orientação pode ser dada, como a gente já disse aqui, pelo próprio SEBRAE ou pelo próprio escritório de contabilidade, de forma online em alguns casos, por prefeituras, enfim. Há várias situações a serem observadas. Não
muitas das vezes não será necessário um deslocamento para que ele conheça essas regras. E aí já falando desses escritórios de contabilidade, né, como eu disse no início, eles conseguiram uma grande vitória do ponto de vista tributário, eles conseguiram optar pelo super simples, pelo simples nacional, no anexo 3. É uma grande redução tributária, é uma grande quebra de paradigmas que esse segmento conseguiu, segmento importantíssimo, aí, principalmente para as pequenas. A gente sabe que o escritório de contabilidade, a empresa contábil, né, ela vai muito além da contabilidade, ela atua muitas vezes até como psicólogo daquele pequeno empreendedor, como consultor do pequeno empreendedor. Então, independente disso, essa importância foi reconhecida, eles tiveram essa vitória com a opção pelo anexo 3 do Simples Nacional, e a contrapartida que o governo negociou com o segmento, com as entidades representativas do segmento, principalmente a FENACOM, né, a Federação Nacional dos Escritórios de Contabilidade, foi que eles atendessem o empreendedor individual sem cobrar. Atendessem como? Fazendo esse registro para ele e fazendo aquela primeira declaração anual a qual eu já me referi aqui, também sem cobrar. Justamente no sentido até de ensiná-lo, porque vai ser uma coisa tão simples que a partir daí ele vai poder fazer tranquilamente sozinho. Então, são 18 mil escritórios com essa condição, optantes, que têm esse dever legal, né, de atender, de registrar esse empreendedor individual sem cobrar nada, sem cobrar nenhum honorário. E onde é que se conhece esses endereços? No portal do empreendedor. O portal do empreendedor leva o interessado a uma lista de município por município do Brasil, com endereço, telefone e nome dos escritórios de contabilidade que são obrigados pela lei a fazer isso. Então, além disso, eles ainda têm algumas obrigações aí também muito interessantes do ponto de vista social, fazer algumas pesquisas, junto com parceiros, junto com a Receita Federal, fazer eventos de divulgação do Simples, do próprio empreendedor individual. Então, é muito importante frisar que o escritório de contabilidade, o movimento contábil, se colocou numa posição aí totalmente além da defesa de interesses. O escritório de contabilidade, o sistema contábil, né, o sistema de empresas contábeis, hoje, mais do que nunca, exerce uma atividade fantástica, social, no sentido de levar o país para frente, formalizar esses empreendimentos. E, além de tudo, né, que a gente espera, a gente incentiva bastante, é que eles, além de formalizar, comecem a dar dicas de gestão, né, dicas de estruturação, prestem ali para ele uma pequenininha consultoria, né, ali gratuita também, até porque num futuro próximo é muito provável, com o crescimento, esse empreendedor vai passar a ser microempresa e vai passar a ter a necessidade de um escritório por trás dele, e aí esse empreendimento, né, esse empresário contábil tem a chance aí de cativar um batalhão de futuros clientes. Outro ponto que, talvez junto com o que vai pagar, é o que mais chama a atenção dos interessados, aí do público-alvo. Quais são as coberturas previdenciárias a que eu vou ter direito? São muitas. Né? A principal delas, aposentadoria. Ele vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, não por tempo de contribuição. Então, reforçando, ele vai ter direito à aposentadoria por idade, 65 anos para o homem, 60 anos para a mulher. Ele só terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, que são aqueles famosos 30 anos, se ele complementar a diferença entre os 11% que ele paga para os 20% que esse tipo de aposentadoria exige. Então não é que ele perde, a princípio ele perde mas ele pode recuperar o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Em que pese a aposentadoria ser por idade, ela também tem uma carência, ela também tem um tempo de contribuição, são 15 anos. Então ele deve contribuir por 15 anos, além de chegar nos 65 anos, e pode ser de forma assim, intercalada, não precisam ser 15 anos ininterruptos. Ele pode contribuir 5 anos, ficar 2 sem contribuir, contribuir com mais 5, faltar uma contribuição, faltar 2, enfim. Ele, para fins previdenciários, ele pode intercalar as contribuições. No final das contas, ele precisa ter 180 contribuições e chegar aos 65 anos se for homem, 60 anos se for mulher, para se aposentar.
Além disso, ele tem, né, as empreendedoras vão ter direito ao salário